crianças! Eu sou a professora Martinha e a nossa aula hoje é Geografia, povos indígenas e sua cultura. O que você sabe sobre os povos indígenas que vivem no Brasil? Qual a importância desses povos para o Brasil? Existem diversos povos indígenas no Brasil e cada um possui língua, hábitos, cotidiano e modo de vida próprios. Nesse mesmo Brasil moram aqueles que a história passou a chamar de índios e são assim chamados por conta de sua existência em nossa terra quando o Brasil foi descoberto em 1500. Estima-se que nessa época havia mais de 5 milhões de indígenas e eles pertenciam quase 1000 povos diferentes. Ao longo da história do Brasil, muitos povos foram exterminados pela ganância dos estrangeiros, até que restassem apenas cerca de 200 povos com grande diversidade cultural. Isso significa que esses povos são diferentes entre si, não existindo, por isso, o índio brasileiro, e sim pessoas que se relacionam diretamente com a natureza. Com a chegada dos europeus a partir do século XV, muitas línguas e povos indígenas desapareceram por causa dos conflitos, os massacres e das doenças a que esses povos foram expostos. Apesar de terem sido os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil, atualmente os povos indígenas lutam para manter suas terras e seu modo de vida. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, existem atualmente cerca de 305 povos indígenas, falando 274 línguas diferentes. O modo de vida dos indígenas. Há uma variedade de povos indígenas no Brasil. Apesar de cada um possuir seu próprio modo de vida, é possível notar que sua relação com a natureza e alguns de seus costumes são bastante similares. Veja as fotografias a seguir. Os grupos indígenas que vivem em áreas de mata mantêm uma relação muito próxima com a natureza. Eles entendem a importância dos elementos naturais para a vida e fazem uso deles de um modo cuidadoso. A forma como os indígenas se relacionam com a medicina também é bastante diferente. Apesar de vários grupos indígenas terem contato atualmente com remédios e vacinas, muitos fazem uso apenas de ervas e plantas para tratar doenças e enfermidades. Algumas descobertas científicas na área farmacêutica são oriundas, inclusive, de conhecimentos indígenas. Você sabia? Muito bem, muito legal, né? Muito interessante. Eu fico por aqui. Beijos, até mais!